de motivação na manhã de ceia. Porque a mesa, só nela está posta, ela já nos confronta. Ela já nos convida para a reflexão. Porque acessar a mesa é desfrutar do maior ato de amor que a humanidade já testemunhou. E eu sempre gosto de dizer que a decisão de se entregar na cruz, para que eu e você pudéssemos vivenciar esse momento, fortalecer as nossas decisões e principalmente renovar a nossa aliança com o Senhor, essa decisão de nos amar dessa intensidade foi uma escolha. Em nenhum momento Jesus foi obrigado para a cruz. Ele escolheu amar você. Ele escolheu me amar. E a decisão de amar é uma decisão difícil. Porque eu sempre gosto de dizer que há pessoas fáceis de serem amadas. Mas há pessoas que nós só amamos se nós decidirmos amar. Se nós não decidirmos amar, nós não vamos amar aquelas pessoas. Eu tenho gente assim na minha família, você tem gente assim na sua família. Você tem gente assim na sua rede de amigos. Eu também tenho pessoas assim na minha rede de amigos, que eu brinco que é aquele docinho de leite, né, que chega, enjoa rápido, né? Então eu quero dizer para você que Jesus é diferente. Ele não foi constrangido, ele não foi obrigado. Ele simplesmente escolheu, optou. Eu quero amar a humanidade. E todos aqueles que entenderem o meu amor, eu quero trazer para perto. E eu quero trabalhar poderosamente na sua vida. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João. João capítulo 13, versículo 1. E eu gosto muito desse texto, porque é o texto no qual Jesus, ele já sabia de todo o cenário. E mesmo assim, ele faz uma decisão de amar aqueles que estavam próximos dele. João 13:1 vai dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos para Mateus 22, versículo 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então só vou frisar para você. Precisamos amar o Senhor de coração. Aí aqui ele repete de alma e de entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. É mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Martim Lutero, que é uma das pessoas que marcou a história do cristianismo, ele vai dizer o seguinte: os que amam profundamente jamais envelhecerão. Podem morrer de velhice, mas morrerão jovens. Então eu quero dizer para você que fazer essa escolha então de amar é chegar aos 90 com espírito de vida. É chegar aos 100 com energia, com alegria, com altruísmo. Não é chegar aos 80 e achar que não há mais tempo para desfrutar, chegar aos 90, achar que não dá mais para fazer coisas significativas, porque aí Martim Lutero está dizendo, né, provocando a você o seguinte: você ama profundamente? Se você ama profundamente, não tem problema se você tem 30, se você tem 90, se você tem 120. Você ainda é jovem. Porque o seu jeito de enxergar a realidade, o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu jeito de administrar a vida,
o seu jeito de tocar as pessoas. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer para nós que Deus é a própria essência do amor. E quando João vem novamente afirmando essa riqueza do amor, ele vai dizer que ele ama simplesmente porque ele é amor. E João vai dizer que Deus não faz nenhum esforço para amar. Se eu e você temos que fazer algum esforço para amar alguém, João vai dizer, Deus é a essência. Ele não precisa de esforço para amar as pessoas, porque Ele é amor. E mesmo Deus sendo essa essência de amor, eu já encontrei na minha vida e eu encontro na minha vida muitas pessoas que têm muito medo de Deus. Elas lidam não com temor, porque temor, eu e você, temos que ter sempre. E temos que crescer em temor, sabendo da sua soberania, sabendo da sua grandeza, sabendo da sua representatividade para nós. Precisamos temer, sim. Mas tem gente que tem medo. Medo de ser punido, medo de ser abandonado, medo de ser corrigido, medo de ser ensinado, medo de ser tratado. Eu ouço muitas pessoas dizerem, não, pastor, eu tenho muito medo de Deus. Se Deus é essa essência toda de amor, né? Se Ele, como diz João, Ele é amor por inteiro, por que então eu e você temos medo? Será que nós não temos a revelação clara do verdadeiro amor nas nossas vidas? É por isso que nós temos medo, nos afastamos, nos escondemos. E eu vou sempre dizer que nunca ninguém vai me amar como Jesus me ama, e nunca ninguém vai amar você como Jesus te ama. E às vezes eu e você, nós transferimos o nosso maior sentimento para cônjuge, para filhos, para amigos, até para líderes. Quando o nosso maior direcionamento de amor tem que ser para o Senhor. E quando eu e você paramos numa manhã de domingo e nos aproximamos dessa mesa, nós estamos dizendo então, Senhor, nos ensine a amar um pouquinho como o Senhor amou. E eu gosto de dizer a respeito de Paulo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vem trabalhar o tema amor, Paulo vem trazer para nós alguns apontamentos a respeito do que o amor verdadeiro de Deus promove na minha e na sua vida. E Paulo, ele faz uma colocação muito assertiva, porque Paulo vai falar a respeito da virtude do amor. Paulo vai dizer também a respeito do comportamento do amor. Como é o comportamento da revelação desse amor genuíno, direcionado a Deus, direcionado às pessoas, a resistência do amor. Porque esse amor jamais será frágil. Ele sempre será forte, poderoso. A durabilidade desse amor. Paulo vem trazendo isso. E a grandeza. Então, quando Paulo começa a falar, a descrever o que é realmente esse amor, ele vai pontuando para nós. Ele vai dizendo que nós precisamos pensar um pouquinho mais seriamente, que não é apenas uma poesia extraordinária, uma poesia fantástica, porque a maioria dos teólogos vão dizer que é uma poesia criativa de Paulo. E Paulo está dizendo, e eu estou querendo dizer para vocês que é mais do que uma poesia criativa, porque traz princípios, traz valores, virtude, comportamento, resistência, durabilidade e grandeza. Só que quando a gente volta para essa mesa, a gente encontra tudo isso aqui. E essa mesa, ela precisa constranger a mim e constranger a você.
Porque João é conhecido como discípulo do amor. E ele traz, sim, várias declarações e várias confrontações a respeito desse assunto. E aí, se você vai para 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E todas as vezes que eu e você saímos da nossa cadeira e nós chegamos aqui, pegamos o cálice, pegamos o pão e renovamos a nossa aliança, o que João está dizendo? Se ele fez uma escolha, uma opção em revelar às pessoas a grandeza do Pai, na sua decisão de amar, vocês também precisam andar como ele andou, vocês precisam agir como ele agiu. Vocês precisam se mover como ele se moveu. Tem um modelo, esse modelo não é a pastora Rosângela, esse modelo não é a pastora Kézia, o pastor Felipe, a pastora Natasha. Esse modelo é Cristo Jesus. E ele não fez exceção de pessoas. Ele confrontou quando tinha que ter confrontado, ele curou quando tinha que ter curado, ele libertou quando precisou de libertação, ele ressuscitou quando precisou de ressuscitar. Aquele que estava morto, ele pregou, ele denunciou, ele criou pontes, mas ele se entregou. E na sua entrega tinha um alvo, a restauração do ser humano. O trazer o ser humano para perto do Pai. E aí eu quero convidar você aí para Marcos, capítulo 12, versículo 30, porque a mesa e a proposta desse amor, se comportando corretamente, como diz Paulo a respeito dele, é tomarmos iniciativa de restaurar os nossos relacionamentos quebrados. Eu me lembro, logo quando eu me converti, que a semana da ceia era uma semana muito significativa para nós crentes. Pelo menos eu fui ensinada assim. Porque naquela semana, se eu tivesse feito algo errado, se eu tivesse falado mal de alguém, se eu devesse algo a alguém financeiramente, se eu tivesse criado uma situação desconfortável com alguém, antes da mesa, eu tinha que ir lá e pedir perdão. Eu tinha que ir lá e restaurar. A autoexigência para estar na mesa. A autoexigência para estar na mesa é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ama o Senhor teu Deus com o seu entendimento e com as suas forças. Então não é simplesmente uma declaração de que Ele é importante na minha vida e eu amo, mas ama com entendimento. Compreenda se realmente você o ama, mas se esforça para o amá-lo intensamente, como Ele amou você ao ponto do seu filho ir para a cruz e se entregar por você. Mas ele se entregou por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade o reconhece como Senhor e Salvador, porque a criatura não reconhece o seu senhorio, a criatura não conhece a sua grandeza, só conhece o seu senhorio, a sua grandeza, aquele que teve a coragem de receber a identidade de filho. Por isso que nós vamos dizer que nem todos são salvos e alguns ficam ofendidos com isso. Porque a salvação tem o critério de crer que Ele é Senhor. De crer que Ele é Salvador. E para estar nessa mesa, eu e você, em algum momento da nossa história, nós tivemos essa revelação no nosso espírito. Em algum momento na nossa história, o Espírito Santo nos atraiu de tal maneira que nós tivemos o discernimento, a compreensão, o entendimento do poder da cruz. Por isso que essa mesa é importante para nós e nós não negociamos estar nela na manhã que é preparado para estarmos. Mas todas as vezes que eu e você somos desafiados a chegar aqui, nós estamos sendo desafiados a entender que o nosso amor não é suficiente. Por mais que você diga me amar, ou
vou dizer também que amo você, o nosso amor ainda é insuficiente. Só o amor de Deus. Só o amor de Deus. Então eu só vou amar de forma suficiente quando o Espírito Santo preencher a minha vida e através dessa pessoa extraordinária habitando em mim, Ele vai me dar tudo o que eu preciso para poder amar, servir, honrar o Senhor e as pessoas. Efésios capítulo 3, versículo 17. Se você puder consultar esse texto, a palavra do Senhor vai estar nos confrontando, dizendo da seguinte maneira: só tem uma forma que eu e você possamos crescer em fé. Só há uma forma que eu e você possamos ter entendimento de tudo que Deus deseja aplicar em mim e em você. E a palavra é clara: somente quando Cristo habitar em meu e no seu coração. Quando é que eu vou ter entendimento? Quando é que eu vou ter discernimento? Quando é que eu vou estar alicerçado? Quando é que eu vou estar realmente crescendo em conhecimento, crescendo em revelação? Quando é que eu vou estar pleno, cheio da plenitude de Deus na minha vida? Quando o Senhor passar a habitar no meu coração. Se nós vamos só desfrutar de todos esses benefícios depois que Ele estiver habitando em nós, então eu posso afirmar sem medo de errar que há pessoas que não desfrutam desse habitar de Deus. E se eu e você não estivermos desfrutando desse habitar de Deus em nós, nós não vamos estar crescendo em fé. Se esse Cristo não estiver habitando em nós, nós não seremos arraigados, raízes profundas. Por isso que a algum momento eu quero muito ser espiritual, eu quero muito ser profeta, eu quero muito ser cheio de Deus, eu quero muito servir ao Senhor, honrar o Senhor, e quando algo me aborrece, eu não quero mais. Ontem nós estávamos lá em Valadares, num treinamento que a gente estava dando para a liderança do distrito do Vale do Aço. E eu encontrei com um colega, que foi meu colega de teologia. E quando eu estava falando para a liderança, foi tão engraçado, que aí eu ri, o pessoal riu muito, que ele falou assim: a Rosângela era uma loirinha tão bonitinha, tão fragilzinha, mas era chamada de bruxa. Né? Eu nunca entendia. Loirinha, bonitinha e fragilzinha. E bruxa, ele não dava para entender. E aí ele pediu para eu contar a história para os colegas. E nós estávamos dizendo o seguinte: nós tínhamos todos os motivos para não permanecer na presença do Senhor. Por quê? Tivemos perseguição, tivemos luta, tivemos rejeição, tivemos abandono. Mas Cristo estava habitando. E se Cristo está habitando, Ele vai alargando a sua experiência de fé. Se Cristo está habitando, Ele vai enraizando você. Se Cristo está habitando, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo conhecimento. E aí os anos passam e você vai testemunhando que há poder transformador quando Cristo começa a agir na sua vida. E a proposta da mesa é essa, meu querido, minha querida. A proposta da mesa não é você assistir o culto. Não é você comer do pão e tomar do cálice. A proposta da mesa é você permitir Cristo habitando em você. Porque se Cristo estiver habitando em você, você vai aprender a lidar com seus conflitos. Você vai aprender a ser contrariado e entender que isso acontece nos relacionamentos. Qual marido aqui que nunca ofendeu uma esposa? Qual esposa aqui que nunca chateou o marido? Qual filho aqui que nunca decepcionou seus pais?
Quais pais que nunca feriram seus filhos? Gente, eu sou bem amorosa, bem carinhosa. E quem me conhece sabe da relação de amor que eu tenho com meu filho. Mas um dia ele me irritou tanto que eu dei uma acabada de vassoura na cabeça dele. Eu estava varrendo a casa e ele me irritando. Eu estava varrendo a casa e ele me irritando. Aí quando eu vi, pá! Ele, você está louca? Falei, não, estou irritada. Qual mãe que nunca feriu o filho? Só que a palavra do Senhor está dizendo, a diferença é que Cristo habita em você. E porque Cristo habita em você, você está enraigado. Você está crescendo em fé. Você acha que hoje eu vou dar uma acabada de vassoura num homem de 28 anos? Sou louca não, ele tinha uns 10, 11 anos quando eu dei acabada de vassoura na cabeça dele. Né? Hoje eu não dou mais não. Tem 28 hoje. Né? Senão ele vai segurar a vassoura, né, gente? Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu e você precisamos saber que conflitos acontecem em família. Que conflitos acontecem na nossa rede de amigos. Que conflito acontece no nosso ministério. Mas Cristo habitando em você vai te dar habilidade para você resolver os conflitos, para você restaurar os relacionamentos, para você permanecer enraizado, para você continuar profetizando a bondade do Senhor e para você vir para essa mesa e dizer, eu como do pão, eu tomo do cálice, porque eu conheço a plenitude do amor do Senhor, porque o Espírito de Deus me ungiu e eu consigo lidar com as dores da minha alma sem perder a presença do Senhor na minha vida. E aí eu vou dizer que é amar a Deus com paixão, é amar a Deus com inteligência, é amar a Deus com energia, é amar a Deus com oração, com entrega. Eu não amo a Deus porque está em moda hoje. Eu amo a Deus porque Ele me atraiu para perto do coração. E aí, a gente tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, não tem um nome, é um sobrevivente do Holocausto. Ele vai dizer assim, a medida de uma vida, afinal, não é sua duração, mas é a sua doação. Não é quantos anos você vai viver, mas é como você vai viver. É como você vai ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Mas também nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e aprender que além de restaurar os nossos relacionamentos, qual é a outra palavra da mesa? Porque, gente, eu fico imaginando, depois daquele partir o pão, depois daquele compartilhar, depois de todas as instruções, depois de todas as orientações, Jesus ter que ir buscar Pedro para restaurar o relacionamento de Pedro. É muito amor e muita clareza de quem era a pessoa de Pedro. Então, não só essa questão do restaurar, mas a questão do perdão. Qual é a outra palavra da mesa? Como tomar ceia? Como estar na mesa? Como falar de cruz sem falar de perdão? Não tem como não falar de perdão. Aí vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará a ofensa. Tem pessoas que vão à praia, mas não entram na água. Vocês já viram pessoas assim? Elas vão à praia, fica torrando lá na areia, né? Mas não entra na água, né? Não desfruta, né? E às vezes é assim que a gente faz. A gente está na igreja, a gente canta, a gente levanta as mãos, mas a gente não mergulha nas águas do Espírito. E quando a gente não mergulha nas águas do Espírito, se livrar das ofensas é muito complicado. É muito difícil.
você precisar servir pessoas que já te feriram e já te quebraram. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda nunca experimentou isso, você vai experimentar. Você vai ter alguém que vai te prejudicar muito. Você vai ter alguém que vai te ferir muito, vai te entristecer muito. E vai chegar um momento da história que Deus vai colocar essa pessoa precisando profundamente de você. E vai ser a hora que o seu coração vai ser testado. Se você tem realmente a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Porque nós não somos vingativos e nem usamos de justiça própria. Nós simplesmente liberamos as pessoas para viver o que Deus tem para fazer com elas. E aí Deus vai colocar essas pessoas nas nossas vidas. Uma das pessoas que me feriu muito, que me quebrou muito, depois de um tempo, ela precisou muito de mim. E um dia ela chega na minha casa e ela diz assim: só eu sei todas as maldades que eu fiz para você. Se você não quiser me ajudar, eu vou entender. Mas a única pessoa que pode resolver isso para mim é você. E aí a questão não é se quem te machucou, se quem te quebrou, te perdoou. Mas é se você está disposto a te pedir perdão. Mas é se você está disposto a perdoar. E eu sempre vou dizer o seguinte, irmãos: perdão não tem a ver com merecimento, não. Eu não vou perdoar você porque você merece perdão. Eu vou perdoar você porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o perdão é libertador. Que quando eu não perdoo, a corrente está no meu pé. Quando eu não perdoo, a coleira está no meu pescoço, não é no pescoço do outro. Por isso que tem muita gente aí magoado, entristecido, dizendo: aquela pessoa me roubou, aquela pessoa me defraudou, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa roubou meu esposo, aquela pessoa prejudicou meu filho. E está tudo bem com ela está feliz, ela está conquistando as coisas, e eu estou aqui paralisado sem nada novo acontecer. Sabe o que isso revela? É que está faltando liberação na sua vida, é que está faltando perdão na sua vida. Não tem a ver com o que o outro fez, tem a ver com a sua posição diante do que os outros fazem com você. E eu aprendi uma coisa, meu irmão, minha irmã: eu não abro mão das vitórias que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão do lugar que o Senhor quer me colocar. Eu não abro mão da unção que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Se alguém me trair, se alguém falar mal de mim, se alguém me quebrar, problema é dele. Eu continuo na cruz, eu continuo indo, eu continuo avançando, eu continuo conquistando. E o Senhor vai mostrando a graça e a bondade dele na minha vida. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a minha posição. E tem muita gente, muito espiritual, mas que não consegue liberar as pessoas. E porque não consegue liberar as pessoas, fica preso. E a mesa vem falar desse nível de perdão. E aí, Martin Luther King, um dos nossos heróis da fé, eu chamo ele de herói da fé, né? Dos séculos modernos, vamos dizer assim. Quem é destruído do poder de perdoar, aliás, quem é destituído do poder de perdoar, é destituído do poder de amar. E eu e você, nós somos então convidados para essa mesa dizendo assim: quem que eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que perdoar? Meu pai, minha mãe, quantas pessoas? Gente, quantas pessoas na sua fase terminal eu já ouvi que o que dificultava elas saírem daquele quadro de sofrimento e de descansar em Deus era a ausência de perdão. Quantas pessoas? Quantas pessoas eu já ouvi lidando com doenças crônicas, que o resultado daquilo ali era a amargura, a falta de perdão. E a mesa vem dizer assim: você pode ter todas as justificativas do mundo, mas
Se você precisa, e o que você precisa é perdoar para você estar livre, e eu preciso perdoar também para desfrutar dessa liberdade. Terceiro, é superar as barreiras da unidade. Romanos 8, 15 e 7. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é, uma frase do Oswaldo, eu não sei falar o sobrenome dele, ele diz assim: precisamos orar com os olhos de Deus e não nas dificuldades que enxergamos. Precisamos orar com os olhos de Deus e não com as dificuldades que nós enxergamos. O que eu quero desafiar vocês nessa manhã de ceia, então? Que eu e você somos convidados por Deus a vencer as nossas indiferenças. Nós somos diferentes, irmãos, muito diferentes. Olha bem, história, cultura, experiência, educação, a nossa forma de interpretar, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de responder. Tem pessoa que a gente olha e acha muito mole, não é? Nossa, essa pessoa é mole demais, meu Deus, pelo amor de Deus. Ainda mais a gente que anda mais assim, sabe? Num ritmo mais acelerado. Às vezes a gente olha e diz, nossa, mas isso demora demais tomar decisão, muito procrastinador, meu Deus do céu. Você que é muito pontual, toma decisão rápida. Pessoas que têm muito potencial e você olha e diz, nossa, essa pessoa inteligente demais, habilidosa demais, mas preguiçosa demais. Está sempre querendo ficar na sua zona de conforto, sempre indisposta a doar mais do que deseja doar. Porque tem gente que só doa o que deseja. Nunca vai doar o que precisa. É só o que deseja. Isso eu desejo, eu dou. Mas nunca está disposto a suprir todas as necessidades. Só que quando eu vou para essa palavra, superar essas barreiras da diferença, do seu jeito mais extrovertido, do meu jeito mais introspectivo, do meu jeito mais acelerado, do seu jeito mais pacato, da sua disponibilidade de doar tudo, ou da minha disponibilidade de não doar nada. Estou falando de tempo, estou falando de amor, estou falando de todo tipo de generosidade. O que a gente precisa aprender com essa palavra que Deus precisa nos ensinar em torno dessa mesa nessa manhã? A maioria das vezes, eu e você, somos conduzidos pela incompreensão. E é essa incompreensão que vai criar os muros de separações entre nós. E a palavra do Senhor vem nos convidando a romper com isso, quebrar isso. Gente, se você é diferente, beleza, amém. Eu sou também diferente, glória a Deus, aleluia. Mas não só a incompreensão, o egoísmo. Quando a gente olha para a nossa volta, a gente vai dizer assim, a maldita síndrome do eu primeiro. Tem que cuidar de mim primeiro. Tem que resolver os meus problemas primeiro. Tem que satisfazer a minha vaidade primeiro. A palavra do Senhor, ela vem contrapondo isso. Ela manda a gente tirar os olhos de nós, levantar os olhos e enxergar quem está em volta. Mas também os meus erros. Eu e você cometemos equívocos. Eu e você erramos. Eu e você pecamos. Nós não fazemos porque queremos, mas nós vamos fazer. Em algum momento na história, você vai agir de forma que não vai responder à expectativa de Deus ou à expectativa das pessoas. Mas a questão é que nós somos família. A questão é que nós somos corpo. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, nos vestimos diferente, agimos diferente, falamos diferentes. Mas é aqui que nós temos que cuidar um do outro. É aqui que nós temos que fortalecer um ao outro. É aqui que nós temos que nos preocupar se estamos no centro da vontade do Senhor.
Porque se nós estamos no centro da vontade do Senhor, meu querido, minha querida, luta passa, dor passa. O Senhor renova a nossa esperança. O Senhor renova nossas forças. O Senhor traz a alegria de volta. O Senhor te encoraja. O Senhor te dá suporte. E quando você olha, você ganhou maturidade. Você ganhou resiliência. Você ganhou visão. E você vai poder sustentar muitas pessoas em torno de você. Mas não é só, aprender a lidar com as nossas diferenças. Nós precisamos também podar as arestas. Quem gosta de planta aí como eu gosto, sabe que de tempo em tempo nós temos que pegar a tesoura. E lá cortar os galhos secos, não é assim? Não adianta, agosto chegou. E o mês de agosto, quem tem rosa do deserto aí, crescente do mês de agosto, é época de nós podarmos as nossas rosas do deserto. Vamos ter que pegar a tesoura e vamos ter que cortar galhos que estão florindo. Nós vamos ter que cortar galhos que estão florindo. Para quando chegar em novembro, ter uma floração perfeita. Ter uma floração belíssima. E ganhar energia para ter galhos fortes. Só que quem aqui quer ser cortado, gente? Ninguém. Só que a mesa, ela vai nos desafiar a uma postura de santidade. Nós sempre falamos de santidade. Mas vocês vão nos ouvir falar mais intensamente a respeito desse tema da agora para frente. Já falamos, mas vamos falar mais. Vamos abarcar esse desafio em todas as ministrações. E o que Efésios e Tiago, o autor de Efésios e também o Tiago, vai falar a respeito de podar essas arestas, de cortar esses galhos secos, ou até mesmo alguns que estão floridos, que precisam serem cortados. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz? Efésios 4, 29, Tiago 3, 17. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tiago, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O que nós queremos desafiar você nessa manhã? Nós queremos desafiar você a entender algo que precisa acontecer na minha e na sua vida. Quem aqui tem caixa de ferramenta em casa? Se você não tem caixa de ferramenta em casa, você conhece alguém que tem caixa de ferramenta. Não conhece? Se você realmente sabe do que você precisa dentro de uma caixa de ferramenta, dentro da sua caixa de ferramenta tem uma lixa. É impossível ter uma caixa de ferramenta sem ter uma lixa dentro dela. Quem entende do negócio, a não ser quem não entende. Não é verdade? Às vezes, Deus precisa usar, essa caixa de ferramenta que tem em nós, com algumas lixas. E eu vou ser bem pontual com você. Tem gente que é lixa. Tem pessoas, sabia que seu patrão pode ser uma lixa? Você sabia que o seu líder de ministério pode ser uma lixa? Você sabia que a sua pastora pode ser uma lixa? Lindinha, né? Coloridinha, mas lixa. Você sabia que você pode estar sendo uma lixa na vida de alguém? E para que a lixa serve? Tirar impureza, tirar sujeira, acertar distorção, facilitar os encaixes. É para isso que a lixa serve. Então eu quero dizer para você, tem uma lixa que ela é poderosa e que ela tem trabalhado na sua vida e na minha vida, que chama Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus está dizendo para você: chega do momento de você achar que pode falar qualquer coisa, usar qualquer linguagem, vestir qualquer tipo de roupa, sexo fora do casamento, namoro impuro, metodista saindo para tomar vinho, gente irresponsável que não anda com Deus, porque a mesa do Senhor é santa. E nós somos chamados à santidade. E a santidade é linguagem santa, vestimenta santa, comportamento santo. Porque nós somos chamados para uma igreja viva, uma igreja cheia de autoridade. E eu tenho ouvido por aí, ó pastora, tem namorado saindo da igreja e indo para o motel sem vergonha. Para, vira homem, vira mulher, converte, põe a sua vida no lugar. Nós não aceitamos isso não. A igreja metodista é porta aberta, faz o que quiser. Você está enganado. Somos isso não. Pregamos santidade e vivemos santidade. Ah, pastora, tem gente tomando vinho. Vai ler a palavra e vai lembrar dos votos que você fez. Nós somos obstêmios ao álcool como bebida. Nós não aceitamos isso. Vai se converter. Ou vai buscar uma denominação que aceita isso. Porque você escolhe qual guarda-chuva você se coloca debaixo. Eu sempre vou dizer, eu escolho debaixo de qual autoridade eu me coloco. E na metodista nós temos valores e princípios. Pastora, você vai perder gente. Você está preocupado de ter gente? Ou você está preocupado em ter filhos obedientes? Porque uma família de filhos obedientes enfrenta qualquer dificuldade, meu irmão. Enfrenta qualquer luta. Enfrenta qualquer luta. Quando a gente sabe qual é o nosso princípio, qual é o nosso valor. Líder que está pregando no altar, mas que não é dizimista. Irmãos, pastora, eu já ouvi algumas críticas. Uma vez houve uma discussão, disse que houve uma discussão dentro de um salão de cabeleireira aqui em Muriaé, que para cantar aqui no altar tem que pagar. Aquela igreja lá é um roubo. Para cantar lá no altar tem que pagar. Estou nem aí. Vocês já repararam que eu não ligo para essas coisas? Pois não. Para estar lá no altar tem que pagar não. Mas para estar lá naquele altar, um dos critérios é fidelidade com Deus. Se você não é fiel com Deus, meu irmão, se você não é fiel com Deus, minha irmã, através dos seus dízimos, da sua oferta, você vai ser fiel com as doutrinas dessa igreja? Você vai ser fiel com os seus pastores, com as suas pastoras? Você vai ser fiel com a vida em Deus? Então eu quero dizer para mim, líder que vem para o altar e não honra o voto que fez, precisa se converter. Precisa de conversão. Porque eu acho que um homem e uma mulher para subir nesse lugar tem que ter palavra. Um homem e uma mulher para estar aqui, vocês acham que é fácil para nós estarmos aqui? Vocês acham que é bom para nós estarmos aqui? Mas se eu estou aqui, o que eu prego aqui eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar. Então, gente que compra e não paga, que sobe aqui, eu vou sempre dizer, olha bem, nós pastoreamos a igreja inteira. Os valores são para toda a igreja. Os princípios são para todo o povo que quer amar e andar com Deus. Mas para a liderança é exigência. Você tem a opção de não se tornar líder. Mas a partir do momento que você se sente ungido e chamado, e você se torna um líder, você tem que se responsabilizar com a posição que você toma. Então, para a igreja é um convite, é um ensino de princípios, é um ensino de valores, é a orientação da ordenança do Senhor. Agora, para a liderança vai ser exigência sempre. Quer falar na padaria, quer falar como é que é? No salão de cabeleireiro, quer falar no supermercado, a pastora está passando de cabeça erguida e não está nem aí. Deixa eu ir embora. Eu sei qual é a minha postura espiritual. Eu sei qual é o lugar que eu estou. E então, eu quero dizer para você que é cortar estas.
Ah, porque a pastora está precisando de dinheiro, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vivi situações que Deus precisou usar gente de fora, não de dentro. Deus precisou usar gente de fora para me abençoar e para me sustentar. A questão não é essa. E vocês me conhecem o suficiente para isso. A questão é fidelidade, é honra, é aonde Deus precisa te colocar. Agora, nós não podemos, todos os líderes que passam por esse altar, gente que faz generosidade, gente que faz gratidão, gente que prega, gente que canta, gente que ora na intercessão lá atrás, lá na sala de oração, quem recebe lá atrás, quem atende aqui na porta, quem limpa, quem varre, quem serve, nós temos que zelar pela vida que nós profetizamos daqui. Então eu quero dizer, pastor, então vocês não amam quem fazem isso? Nós vamos amar, irmãos. Para nós não é problema de amor, nós estamos falando aqui de amor, nós amamos. Para nós não é problema de amor. Eu estou dizendo para vocês de entendimento de lugar que você ocupa. Se você não está sendo fiel às doutrinas da sua igreja, se você não está sendo fiel ao seu Senhor, se você não está cumprindo os seus votos, você pode entrar e sair, assistir culto, receber tudo que nós pregamos aqui, mas se tem um lugar que você não pode estar, é aqui. Só isso. É aqui que você não pode estar. Porque tudo que flui daqui é derramado sobre a sua vida. Então, se eu tenho um coração perverso aqui, eu derramo perversidade sobre você. Se eu tenho profanação aqui, eu derramo profanação sobre você. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fonte de vida, derramando vida, graça e autoridade sobre aqueles que estão aí. Por isso que nós temos temor de estar aqui. Por isso que nós temos temor. Tem muita gente que está aí patinando, sem prosperar, sem resposta significativa, porque está relativizando o sagrado. E relativizar o sagrado é uma tragédia para a nossa vida. É uma tragédia para a nossa família. Então, pastora, você não comete nenhum pecadinho. Gente, eu não estou dizendo isso. Vocês estão me entendendo? Infelizmente, eu também peco, eu também cometo erros. Uma coisa são os nossos erros acidentais, os nossos pecados acidentais. Outra coisa é a nossa prática de pecado. Pecado consciente. Porque entre pecado e prática de pecado, tem uma palavrinha que ela é muito importante para nós. Pior que eu esqueci a palavrinha, gente. De verdade, estou brincando não. De verdade, eu esqueci, eu estou muito cansada. Alguém lembra de alguma coisa aí? Não, não é isso não. Iniquidade, quem falou aí? Andresa, pentecostal. Iniquidade. Entre pecados acidentais na minha e na sua vida tem iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado consciente, prática de pecado consciente, pecado planejado. Eu sei que é pecado, mas eu planejo cometê-lo. Eu sei que é pecado, mas eu cometo conscientemente iniquidade. Então, pecado, todos nós aqui vamos cometer sim, de verdade. Mas nós não vamos viver no campo da iniquidade. Aí você vai dizer, a pastora e as pregações de ceia dela. Irmãos, é isso mesmo, sabe? Se vocês quiserem me amar, eu vou ficar tão feliz. Eu preciso muito do amor de vocês. Vocês não têm noção do quanto eu preciso. Mas se vocês não quiserem me amar, porque eu tenho que ter postura firme nesse altar, eu vou ter que lidar com a indiferença de vocês. E vou lidar. Com tristeza. Mas eu vou lidar. Mas é minha responsabilidade. Chegar nesse altar e dizer para vocês, olha, estão dizendo por aí que nós aceitamos qualquer coisa.
Está muito enganado, não aceitamos não. Está dizendo por aí que nós somos crentes de qualquer jeito. Não somos não. Eu não posso garantir o que cada um faz a partir daquela porta. Mas eu posso proteger esse lugar aqui. A minha responsabilidade é proteger esse lugar aqui. E se eu tenho consciência, porque tem muita coisa que eu não sei. E o que eu não sei, eu não respondo. Mas o que eu sei, eu vou me posicionar, pode saber disso. E vou dizer mais, tá? Tem gente mentirosa, que quando eu me posiciono corretamente, sai distorcendo a verdade. E eu gostaria muito que todos os homens e mulheres dessa igreja, quando houvesse um posicionamento firme da pastora, fossem verdadeiros, fossem honestos, sinceros, para serem libertos. Porque aquele que não é sincero, aquele que permanece na mentira, permanece na sua escravidão. E aí quando eu tomo uma posição e a pessoa chega para mim, pastora, fulano disse que a senhora fez isso por causa disso. Eu falo, mentira, mentira, não foi isso não. Vai lá e pergunta por que eu fiz. Vai lá e pergunta por que eu falei. Vai lá e pergunta por que eu me posicionei. Eu tenho a opção de expor, irmãos. Eu poderia chegar e dizer, sabe por que eu falei? Sabe por que eu fiz? Por causa disso, por causa disso e por causa disso. Só que tem a ética e o amor pastoral. Tem a ética e tem o amor pastoral. E aí esse amor protege, mas não deixa de corrigir. Ele vai proteger, mas ele não vai deixar de corrigir. Ceia é para isso. Talvez você vai dizer, não vou mais na ceia. Não vou mais. E aí sabe o que é que eu vou dizer? Você está tomando a pior decisão da sua vida. Porque esse momento é um momento de refletirmos e respondermos. Estamos vivendo os votos? Eu sou esse namorado que sai do templo e vou para o motel, então eu vou corrigir. Eu sou esse membro que compra e não paga as pessoas, eu vou corrigir. Eu sou esse membro que sai lá fora e fica falando mal dos outros, eu vou corrigir. Porque a pastora tem nos instruído a uma vida de santidade. E não é ausência de amor, é posição correta e espiritual. Porque muitos, em nome do amor, é aceitar a postura distorcida que nós queremos ter, só para dizer para os outros que somos amados e acolhidos. Meu irmão, minha irmã, cresce, por favor. Uma das responsabilidades de um pai é limite. E quando falta limite na educação dos filhos, se cria um psicopata, se gera um psicopata. Por que tanta psicopatia na nossa modernidade? Por causa da distorção e do lugar errado que a paternidade está. Hoje não pode mais bater. Ué, pastora, você é a favor de bater? Lógico que eu sou a favor da varinha. O que vocês acham? É lógico que eu sou a favor da cadeirinha do pensamento. É lógico. É lógico que eu sou a favor. Né? Eu não sou a favor do espancamento não, gente. De maneira nenhuma. Mas eu sou a favor da correção, como diz a palavra do Senhor. Pode escandalizar com a pastora, eu não ligo não. Então eu quero dizer para você que muitas das nossas psicopatias aí, da atualidade, tem uma raiz, distorção da figura paterna dentro de casa. Falta de limite. Porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que quem põe o limite é o Pai. Então eu quero chamar você nessa manhã para uma conversa muito séria com Deus. E quero convidar você para se colocar de joelhos diante disso. A mesa é para a nossa posição de santidade. A mesa é para assumir responsabilidade. A mesa é para dizer para o Senhor assim, Senhor, olha, eu fui na padaria, tomei o café e saí sem pagar. Eu troquei o pneu do carro e não paguei.
Eu peguei o dinheiro emprestado com um amigo e não ressarci. Eu falei mal daquele irmão, Deus, e não voltei lá para consertar. Eu distorci a postura espiritual da minha liderança só para eu não me sentir exposto e envergonhado. Senhor, eu fiz o voto no altar de ser fiel e tenho pregado, tenho orado pelos outros, tenho cantado. Quando há uma rachadura na minha estrutura espiritual. E estou querendo que todos me conheçam como mulher de Deus e como homem de Deus. Deus, eu não quero viver uma vida comprometida. Mas eu tenho medo do inferno. Então eu quero estar na igreja. Meu irmão, minha irmã. Eu não estou aqui como uma pessoa te julgando. Eu espero que você esteja entendendo isso. Eu estou aqui dizendo para você que nós temos um projeto de vida. E o nosso projeto de vida é o nosso coração derramado no altar do Senhor. É o nosso coração quebrantado, obediente. É as nossas feridas curadas, as nossas prisões quebradas, os nossos pecados perdoados. E nós também, perdoando quem nós precisamos perdoar. A palavra do Senhor diz assim: examinai, examinai, olhai, verificai. Agora é a hora de você responder, não para o outro, mas para você. Então, começando comigo e começando com você, precisa fazer alguma correção com alguém? Durante essa semana você é convidado a fazer isso.